Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. No mundo de incerteza, de tanta coisa, guerra na Ucrânia, é isso, é aquilo. Europa agora anunciando que não vai depender tanto dos Estados Unidos e vai então se armar. É uma nova carreira armamentista que está sendo programada. A Alemanha já está dizendo que vai triplicar arsenal, etc. A gente fica olhando para essas coisas todas. Se nós formos colocar as nossas esperanças nesse mundo, hein? Se nós formos olhar para as coisas deste mundo, como ficará os nossos corações? No poder de Cristo, mas ouça, minha vida salva está do perigo que cercá-la, guerra, inundação, peste, o raio que o parta, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Explode tudo, eu vou com Jesus, amém? Espoca tudo aqui, eu vou com Jesus. Radassa, Betina, o resto me encontra lá no céu. Glória a Deus, aleluia. Quantos nos visitam nesta manhã? Levanta a mão para a gente se alegrar contigo. Primeira, segunda, terceira, olha ali. Muito obrigado pelas 2 jovens ali nos visitam. Alguém aqui na minha esquerda? Levanta a mão para a gente se alegrar contigo. Alguém aqui no mezanino? Muito obrigado. Ficamos felizes com sua visita nesta manhã. Que Deus abençoe e fale ao seu coração neste culto. Hoje, se você é membro da igreja e gostaria de participar neste momento, com alegria, nós vamos levantar recursos para a manutenção da obra neste lugar, enquanto continuamos a adorar ao Senhor. Oh Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor. Com a vida, com meus bens e o meu amor, quero dar de mim para ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor para todo ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti, fazer tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor, com a vida, com meus bens e meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todos ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti, fazer tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti, fazer tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. E viver pra tua glória e louvor. E viver pra tua glória e louvor. Amém, amém, glória a Deus. Quantos estão fazendo aniversário no curso desta semana de hoje, domingo?
até sábado, seja aniversário natalício de casamento, vem à frente. Vem aqui à frente, vamos orar contigo. A nossa diaconisa, Eliane Gadelha, vai orar pela tua vida. Vem à frente, sem delonga. Ali em cima, se você se encaixa, fica ali com o nosso diácono José Furtado Freitas, que vai também orar junto. Vamos unir os nossos corações em oração pelos irmãos. Se você está fazendo aniversário de batismo, quase eu esqueço. Introduzimos domingo passado que a gente vai festejar não apenas vida física, mas vida espiritual também. Então, se você está fazendo aniversário de batismo nesse período, vem aqui, a gente vai orar pela tua nova vida, ou vai ali com o irmão Freitas. Querido, se você já fez SCC, se inscreva e leve para trabalhar, e leve um casal convidado, tá bem? Quero encorajar você. Cadê Nayane e Andrise? Estão por aqui, olha, procure maiores detalhes, quero saber mais detalhes, procura Nayane e Andrise que vão orientar você, tá? Os nossos coordenadores do SCC. Queridos, nós temos semestralmente uma classe de integração que roda ciclicamente, a mesma classe o tempo todo. A gente está reformando, está aqui a nova edição, saiu semana passada da revista, reformulada. Sempre eu dou um retoque a mais, ajusto uma aula. Eu tirei dessa vez uma aula, encaixei numa outra. Então, 3 de março, sem ser nesse domingo, no próximo, a gente dispara um outro ciclo de integração. Se você não é membro desta igreja e deseja considerar membresia, deseja se tornar, todo crente deve ser membro de uma igreja. Se você não é membro aqui, você deve ser membro em outro lugar. Você não pode deixar de ser membro em lugar nenhum, você flutuando como boia, não. Você tem que fincar raízes em algum lugar. No Novo Testamento, todo crente é membro de uma igreja. Membro da igreja em Roma, membro da igreja em Filipos, membro da igreja em Colossos. Não existe frequentador de igreja nas páginas do Novo Testamento. Existe descrente, tudo bem, que vai visitar a igreja. Mas se você é um crente, você deve ser membro em algum lugar e participar. Uma das razões que muita gente não se firma, eu batizo aqui e depois eu digo, eu não vejo essa pessoa há 6 meses. Ela não se envolveu, não se engajou na igreja. Então, eu quero te encorajar, se você não é membro, considerar se tornar membros. Como? Se você quiser se tornar membro em outro lugar, também não tem problema, vai, coopere e abençoe aquele outro lugar. Se você é membro da igreja e quer dar uma refrescada nas doutrinas, quer dar uma olhada, a gente trabalha um pouquinho de história dos batistas e depois a gente cobre os pilares da fé cristã, pecado, salvação, coisas básicas. Vem ter conosco na nova classe de integração, dia 3 de março, às 4 da tarde. Nós estamos celebrando, neste domingo, no curso desta semana, o Pão da Vida. O Pão da Vida, que é o ministério nosso. Lembra que cada domingo a gente trabalha um determinado missionário. E aqui nós temos não um, mas um grupo de missionários que trabalham no Pão da Vida. Esta instituição, ela tem mais de 5 anos, eu não estou vendo o pastor Paulo Marinho, mas ele pode confirmar, tem 9 anos. Puxa vida, eu sei que essa instituição iniciou numa saída para a praça do hoje pastor da época, Paulo Marinho, e o Johan Mendonça, é isso? Assim foi a gênese dessa instituição, e hoje é um cartão de visita, mostrando que a gente não apenas prega o evangelho, mas a gente cuida das pessoas também. Então vamos orar, Liane, por essa instituição, colocar nos braços do Senhor. Tem sido sustentado pelo apoio dos irmãos, voluntariado. Vamos orar que Deus continue abençoando o ministério do pastor Paulo Marinho, também abençoando esse novo ciclo de integração, abençoando essas vidas que estão aqui, e por fim, não menos importante, tendo misericórdia de mim, que estou responsável por compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã. Vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada por mais esses dias que nós estamos aqui
Graças a Ti, Senhor, para louvar e entregar um louvor ao Senhor. Obrigada por tudo que Tu já fizestes até aqui e sei que Tu ainda farás, Senhor. Fica com todos nós nesse dia. Senhor, mas nós temos também que colocar no Teu altar tantas coisas, Senhor. Essas vidas que estão aqui à frente, que estão agradecidas, agradecendo, Senhor, a Ti, por mais um ano de vida, mais um ano de matrimônio, 39 anos de matrimônio do irmão Paulo e irmã Márcia, Senhor. Muito obrigada por tudo isso. E a vida de cada um que está aqui, que não é menos importante, Senhor, mas tão importante para o Teu reino. Senhor, muito obrigada pelos adolescentes também que estão aqui à frente, gratos por mais esse ano de vida. Que coisa boa ver a Tua igreja crescendo dessa forma, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo trabalho missionário Pão da Vida. Senhor, quantas transformações esse trabalho que tem sido realizado, esse ministério que tem sido realizado, Senhor, Tu tens utilizado para transformar vidas nessa cidade. Pai, muito obrigado por aqueles que estão ali, cada um, Senhor, que está ali ou doando a sua própria vida, doando finanças, Senhor, para o sustento deles, Senhor. Obrigada por essa igreja que compreendeu e que compreende o sentido de abrirmos os braços para a praça, para esta praça, outras praças e outras ruas e derredores aqui, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por essa visão, Senhor. Obrigada também, Senhor, por esse casal, por todo o casal Paulo, Marinho e Fernanda que estão hoje à frente, Senhor, que Tu continues abençoando a vida deles, de forma que eles possam sempre estar embaixo da Tua proteção, Senhor, embaixo do Teu cuidado, para que esse trabalho seja divulgado cada vez mais. Obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor também, que ele possa, nesse momento, Senhor, falar aquilo que Tu gostaríamos que Tu queres que nós ouçamos, Senhor. Que ele possa realmente ser mensageiro Teu nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Quantos têm a Bíblia Santa? Vamos retomar a exposição de Marcos depois de uma longa parada. Vamos retomar a exposição do Evangelho de Marcos. Vamos considerar uma perícope até longa dessa vez. No 9º capítulo, nós vamos considerar dos versículos 42 a 50. Evangelho segundo Marcos, 9º capítulo, 42º versículo até o fim do capítulo. Vamos ler, eu leio na Ara, você acompanha na sua tradução.
E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhes fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Pai querido, me dá unção, Pai, que eu desapareça, que teus filhos ouçam a tua voz. Traz transformação, aquece o coração, como os discípulos de Emaús tiveram seus corações aquecidos nesta manhã, Pai. Fala tu somente, em nome de Jesus, amém. Há uma grande lição no texto que nós acabamos de ler. Nós devemos levar a sério, muito a sério, o pecado. Nenhum profeta no Antigo ou no Novo Testamento, ninguém na história da Bíblia falou tanto sobre o inferno como Jesus. Ninguém alertou tanto sobre o inferno como Jesus. Devemos lutar contra o pecado com todas as nossas forças e, consequentemente, devemos estar dispostos a perder qualquer coisa, até mesmo alguma coisa física, como o olho, para nos manter puros. Tudo que eu vou dizer, eu acabei dizendo nessa introdução. Se volte para o texto, verso 42, que inicia o texto, forma um contraste com o versículo 41. Bate os olhos um pouquinho acima no versículo 41. Aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Lemos aqui que fazer um favor a alguém por ser ele crente suscitará uma recompensa. Favor a um cristão é favor a Cristo. Em outras palavras, ajudar um crente é ajudar a Jesus, e Jesus não ficará devendo nada a ninguém. Todavia, uma pequena ressalva: o texto não se refere à benevolência de uma maneira geral. Ser bom, ser gentil, ser legal, ser caridoso, ser compassivo, ser uma pessoa boa, praticando boas ações, é bom, mas não faz Cristo devedor de tal pessoa. Não me entenda mal, todos nós devemos fazer o bem sem olhar a quem, como dizia a minha mãe, mas essa atitude não torna Cristo devedor da pessoa. Se eu der uma esmola para alguém sem pensar que eu estou fazendo isso a Cristo, não torna Cristo devedor de mim. Faz sentido? Benevolência de uma maneira geral não torna Jesus devedor de ninguém. Porém, no versículo 41, Jesus não está se referindo à benevolência. Ouça atentamente o texto, eu vou ler da NVI agora. Acompanhe na sua Bíblia. Em verdade vos digo, se alguém lhes der um simples copo de água, aqui, porque vocês são seguidores de Cristo. Se der porque você é seguidor de Cristo, certamente não ficará sem recompensa. Qualquer pessoa que faça um favor a um cristão, como eu disse, está fazendo um favor a Cristo. De forma bem simples, quando eu ajudo um crente, sabendo que ele é crente, eu estou ajudando a Cristo. Quando alguém me ajuda porque eu sou crente, esta pessoa está ajudando a Jesus, está fazendo um favor a Jesus. É o texto que diz isso. Repetindo, não se trata de mera benevolência, mas sim de ajuda proposital a um discípulo de Cristo. Essa postura proposital envolve Jesus diretamente na ajuda. Vamos imaginar
que um ímpio ajude um crente sabendo que ele é crente, Deus vai recompensá-lo nesta vida de alguma maneira. Um ímpio, não crente, um homem ímpio que não tem nada a ver, mas ele ajuda aquela pessoa porque ele é crente, Deus vai recompensá-lo nesta vida. Vamos imaginar um outro cenário. Vamos imaginar um crente rico que ajude ao seu irmão que tem menos. Ele ajuda para a glória de Deus, que é um crente. Deus vai recompensar esse crente rico nesta vida ou então na vida futura. Tá certo? É isso que o texto diz no versículo 42. Ainda um outro exemplo. Uma pessoa que é um profissional, é um médico, é um advogado, é um engenheiro, e ele vai ajudar, não financeiramente, mas com seu conhecimento, um outro crente, porque é crente, não ficará sem recompensa. É isso que o texto está dizendo no versículo 42. Temos aqui um grande incentivo para ajudarmos os nossos irmãos, mesmo aqueles que são de outra denominação. Observa aqui o contexto, bate os olhos um pouquinho acima, 38, versículo 38. Mestre, vimos alguém usar teu nome para expulsar demônios, nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo, não era da nossa denominação, para usar um termo corrente. Não proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim. Quem não é contra nós é a favor de nós. E o contraponto está aqui. O contraponto está no versículo 42. Se alguém fizer tropeçar, 42, um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que esse amarrasse uma pedra de moinho e fosse lançado no mar. Se alguém prejudica um pequenino, está mexendo comigo. Se alguém ajuda um crente porque ele é crente, está me ajudando. Se alguém prejudica o pequenino, está me prejudicando. Eu falo sentido, meus irmãos? Os que estão entendendo, digam amém. Pequenino aqui remete ao versículo 36, acompanha, bate os olhos mais em cima, 36. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim, recebe a mim. Jesus tem um apreço incrível por crianças. Tratar mal ou desprezar uma criança é tratar mal e desprezar a Jesus. Todos nós sabemos da reação de Cristo diante do impedimento dos discípulos, quando o povo trouxe as crianças para serem abençoadas. Jesus disse: deixa que venha as crianças até mim, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Fica aqui um alerta para nós, quando nos deparamos com criança correndo aqui na igreja. Sim, quando você encontra criança por aí, fica um alerta para respeitar. Às vezes no sinal, nós nos deparamos com criança pedindo, fica um alerta para que a gente não desrespeite, para que a gente não maltrate, para que a gente não despreze a criança. Amém, meus irmãos? O texto em 9:42 fala: fazer tropeçar, a escandalizam. A tradução da Almeida Corrigida é literalmente escandalizar. A palavra grega é bem elástica, envolve muita coisa. De que maneira essa palavra está traduzida na tua Bíblia? De que forma o versículo 42 está traduzido na tua Bíblia? A NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, coloca assim, olha, ouça: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, olha como é bem elástica a palavra, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. De que forma um pequenino pode tropeçar, se escandalizar, ou até mesmo abandonar Jesus? De que forma isso pode acontecer? Por exemplo, quando ele vê papai e mamãe gritando um com o outro. Quando ele vê o papai e a mamãe gritando um com o outro diante dele. Isso aqui são exemplos variados.
para que a gente traga isso aqui para a prática da vida. Quando ele vê, por exemplo, a sua mãe revoltada, insubmissa ao papai, uma mãe revoltada, que não se submete, como a Bíblia diz: mulheres sejam submissas a seus maridos. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz isso. Quando a criança viu, o que é isso? Está fazendo a criança tropeçar. Quando ele vê o pai agindo como rei dentro de casa, o pai agindo como se a esposa fosse empregada doméstica dele, quando ele vê um pai grosseiro, ao invés do marido amar a sua esposa como a igreja, como Cristo amou a igreja, morrendo por ela, o menino, a criança vê o pai ríspido com a sua mãe, por exemplo. Um pai que não considera, que não é carinhoso com a sua mãe. Ele está fazendo a criança tropeçar, se desviar, até, quem sabe, mais tarde, abandonar o evangelho. Quando ele vê um pai distante, frio, indiferente para com a sua esposa, ao invés de amigo da sua esposa, compreensivo, carinhoso com a sua esposa. De que forma um pequenino pode tropeçar, se escandalizar e até mesmo abandonar Jesus? Quando ele nota que seus pais são hipócritas, tendo um comportamento na igreja e outro comportamento completamente diferente em casa. Quando é que um pequenino pode tropeçar? Quando ele fica sabendo que seu pai ou sua mãe tem negócios escusos, práticas imorais, transações ilícitas. Quando ele vê seus pais assistindo programas, filmes, séries, etc., que são inadequadas para alguém que se diz crente. O maior testemunho que um pai ou uma mãe pode dar é dentro de casa. É o maior testemunho. Como eu disse acima, a palavra escandalizo pode ser traduzida de muitas formas. Na NVT, se você por acaso tem a NVT, o mesmo versículo 42 está traduzido assim, olha, interessante a elasticidade desse termo. Se alguém fizer um desses pequeninos que confiam em mim cair em pecado, olha a tradução, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado no mar. Precisamos lembrar que um pequenino, atente, pode ser uma pessoa adulta que é pequeno na fé. Pode ser uma pessoa adulta que é imatura. Sim, é um pequenino. Digamos, um recém-convertido, por exemplo. Alguém que não está firme na fé, que tem Cristo, mas está ali meio trôpego. De que maneira eu posso fazer um crente imaturo cair em pecado? Por exemplo, uma moça que se veste sensualmente está ajudando o irmão a cair em pecado. Ele que caiu em pecado não é menos culpado, mas o foco das palavras aqui está no agente que causa a queda. Sedução, sensualidade é pecado. Uma mulher que é crente, que se diz crente, uma moça, uma mulher adulta, que se veste sensualmente, não tem bom senso. Pode ser crente, mas é um crente carnal. Um crente desprovida de bom senso em trevas. Está ajudando, está colaborando para o irmão que está ali muitas vezes na igreja, querendo se concentrar, viveu a semana toda lutando contra o pecado, chega na igreja, a irmã vestida sensualmente. Alô? Meu Deus, eu não tenho paz nem na igreja. Um outro exemplo, para tirar as mulheres de foco, seria um líder, um pastor como eu, um professor de EBD, um diácono, um líder de grupo que se comporta de forma inconveniente, influencia um crente maduro a agir da mesma maneira. Lembro-me de um professor de teologia que saia para beber com os alunos. Lembro-me de um pastor que usava palavras vulgares em suas conversas. Então, se você é um pouco imaturo e vê
o pastor, então eu também posso usar esse tipo de termo. Faz sentido, meus irmãos? A penalidade para quem influencia negativamente um pequenino é horrenda, tão horrenda que torna difícil a gente acreditar. Jesus, utilizando uma hipérbole, aconselha a pessoa que conduz outrem ao pecado a morrer. Escuta o que Deus diz: seria melhor, parte B, 42b, seria melhor para esta pessoa que fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Resumindo, devemos levar a sério a nossa influência em cima das pessoas. É uma pena que eu tenho tempo limitado, porque exemplos afloraram na minha mente aqui. Quando eu assumi, eu vou soltar essa. Quando eu assumi a reitoria lá do seminário, eu não tinha muita consciência do peso da posição que estava investida em mim. Eu não tinha muita consciência, para minha vergonha. E eu peguei o microfone e eu disse uma coisa contra empregados públicos, funcionários públicos. Eu disse uma coisa muito forte. Aquilo teve uma repercussão enorme, teve uma repercussão terrível e tal. Aí de repente eu acordei por fato que eu estava imbuído de uma autoridade. Eu tinha que ter muito cuidado com o que eu dizia, eu tinha que ter muito cuidado com as minhas palavras. E nós temos que ter muito cuidado com a influência que a gente causa sobre os outros. Na sequência do texto, Jesus deixa de lado a nossa influência sobre os outros e manda que tenhamos cuidado também conosco mesmo. Lê comigo, 43 em diante. E se a tua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida de que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se acaba, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno. 46. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. As três expressões, cortar a mão, corte o pé, arranque o olho, são hipérboles. Isso aqui Deus não está dizendo para você literalmente cortar. Isso é uma hipérbole que Ele está utilizando aqui para dizer que você tem que levar a sério o pecado, muito a sério os seus pecados. Mas por que, pastor, levar tão a sério, ser tão radical com o pecado? Por quê? Porque o pecado nos leva eventualmente para o inferno eterno. Por isso, não tenha dúvidas sobre as palavras de Cristo. Jesus não faz promessas vazias. Onde recompensa é devida, Ele recompensará. Onde punição é devida, Ele punirá. Ele, Jesus, não ficará devendo nada a ninguém. Onde galardão é devido, galardão será dado. Onde castigo é devido, castigo será dado. Ele não é mentiroso. O momento do arrependimento é hoje, é agora. Você que me ouve nesta igreja, semana após semana, e continua abusando da misericórdia, da graça e do amor de Deus, saiba que um dia o teu pecado te alcançará. Um dia o teu pecado te alcançará. Tomando por partes os versículos 43 a 48, de que maneira a minha mão pode me levar a pecar? De que maneira? Tá? Vamos dar concretude, tangenciabilidade ao texto. Quando eu escrevo mentiras, calúnias, insultos no Instagram, no Face, no WhatsApp, de que maneira a minha mão me leva a pecar? Quando eu me masturbo assistindo lixo na tela. É bom que aqui, nesse púlpito a gente fala a verdade. Eu e os pastores, tudo, não é para envergonhar ninguém, mas é para que você seja exposto à verdade. Amém, meus irmãos? De que maneira a minha mão me leva a pecar? Quando eu assino um contrato ou um documento que Jesus não concorda, minha mão me levou a pecar. De que maneira meu pé me leva a pecar? De que forma? Quando eu vou para ambientes que eu sei que eu não deveria frequentar.
Pior ainda, pior, quando eu influencio outros para ir comigo para locais em que Deus é desonrado, tipo boates, inferninhos, barzinhos e outros do gênero. Eu fiquei chocado ouvi dizer que alguns jovens aqui da nossa igreja foram para um stand-up comedy. É um tipo de entretenimento, até onde eu saiba, eu já vi pela TV isso uma vez. O cara fica em pé, um homem geralmente muito inteligente, sagaz, e conta piadas imundas, ataca autoridades, fala do governo, diz asneiras variadas e faz com que o povo ria. Eu fiquei chocado. Eu digo, não é possível. Como que um jovem crente vai dar dinheiro, vai tirar o dinheiro do seu bolso para ir para um lixo desse? Como que ele vai usar os pés para ir para um local desse tipo, para ser exposto ao escárnio, ao lixo desse tipo? Como é possível isso? Como que os pés de um crente levam a pessoa para um local desse? De que maneira meu olho me leva a pecar? Quando eu leio coisas que eu não deveria ler, quando eu assisto séries e filmes cujos valores são ímpios ou imorais, quando eu detenho meus olhos lascivamente em coisas e pessoas, quando eu vejo fotos e imagens que sei que Cristo não aprova, eu estou me levando ao pecado. Tudo que Jesus está querendo ensinar é que a pureza é mais importante do que qualquer perda. É tudo que ele está querendo ensinar aqui. O que Deus disse sobre as mãos, pés e olhos, ele poderia ter dito, por exemplo, quanto aos ouvidos, à língua, ao nariz. Deixa eu parafrasear aqui um outro exemplo. Se a tua língua te faz fofocar, corta, pois é melhor entrar na vida eterna mudo, do que, tendo uma língua para falar, ser lançado no inferno, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. Perfeitamente. Jesus foi o nosso exemplo nesta luta radical contra o pecado, sendo ele obediente até a morte. Filipenses 2:8. Ou seja, Jesus preferia morrer do que pecar. Nós devemos estar dispostos a qualquer perda para não perder a vida eterna. Afinal, eternidade é mais importante do que tempo. A Bíblia nos mostra claramente que tanto a vida eterna como o castigo eterno têm a mesma extensão ou comprimento. Um exemplo é suficiente, um único exemplo. Mateus 25:46. Se você quiser um exemplo de que a mesma duração da vida eterna é a duração do castigo eterno, a mesma duração do céu é a duração do inferno, olha para esse texto. Mateus 25:46. Lemos ali que os ímpios irão para o castigo aionion, porém os santos irão para a vida aionion. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Eu não me alegro com isso, eu fico triste que a pessoa vá sofrer eternamente, tanto quanto o crente vai gozar eternamente. Mas é uma coisa preocupante. Em nosso texto, Marcos 9:42-50, Jesus ensina que o inferno é um local de horrendo sofrimento e permanente condição. A imagem utilizada é emprestada de Isaías 66:24, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Isaías 66:24. Alguns manuscritos não contêm esta citação nos versículos 44 e 46, pode ser o caso de sua Bíblia. Isso não muda absolutamente nada, porque a citação aparece no versículo 48. Todas as Bíblias têm o versículo 48 e a citação de Isaías. Portanto, não muda uma vírgula o que Jesus está ensinando. Todos os pecadores que não buscam sair da prática do pecado, custe o que custar, mão, pé, olho, caminham para o inferno eterno, independente de serem batizados, membro de igreja, dizimista, filho de crente, diácono, pastor e o que for.
Fiquei sabendo de um filho de pastor que outrora foi muitíssimo envolvido, muitíssimo atuante na igreja, mas que hoje está afastado. Quando foi repreendido, reivindicou a doutrina: uma vez salvo, para sempre salvo. Cuidado, meu irmão, cuidado, cuidado com isso. Você está se valendo de doutrina para você viver uma vida podre? Note bem, você que me ouve, a evidência da salvação é o fruto. Como bem disse Jesus, a árvore é conhecida pelo fruto. Mateus 6,44. No fluxo do nosso texto, volta lá para Marcos 9. Porque cada um será salgado com fogo. Que texto, hein? Que texto curioso. Marcos 9,49. Porque cada um será salgado com fogo. Ou seja, ninguém escapa do fogo. É isso que ele está dizendo aqui. Ninguém escapa do fogo. Aqui na terra, os crentes são salgados no fogo pelas lutas constantes contra o pecado. Na eternidade, os ímpios são salgados no fogo constante do inferno. Noutras palavras, o verso diz que cada um, sem exceção, é salgado pelo fogo. Primeiro, nesta vida, o cristão sofre a perseguição dos colegas, a incompreensão dos familiares não crentes, sofre a hostilidade do mundo em geral, zombaria dos amigos, tentações satânicas e oposição da sua própria carne. Haja fogo aqui agora. Para o crente, haja fogo aqui agora. É ou não é? Por outro lado, 2. O ímpio receberá no futuro punição, castigo e sofrimento, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Haja fogo da além e eternamente. Resumindo, um é salgado no fogo da pureza, o outro é salgado no fogo do inferno. Ninguém escapa. Jesus conclui dizendo que devemos buscar pureza, mantendo comunhão com Ele e em paz uns com os outros. Olha comigo, versículo 50, parte A de alfa, 50 A de alfa. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhes restaurar o sabor? Como é que a gente entende esse versículo enigmático? Um discípulo de Jesus, purificado pelas aflições, é bom, é o que diz Jesus. A sua pureza e santidade preserva os ambientes que ele frequenta. Porém, se ele perde o seu testemunho pelo orgulho de desejar ser o maior, versículo 34, ou pela inveja e ciúme, versículo 38, ou por quaisquer outros pecados, então esse discípulo tornou-se ineficaz na obra do mestre, tornou-se uma pedra de tropeço para o evangelho. O discípulo que perde o seu testemunho de nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13, versículo 50, parte B. Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros, ou seja, sejam testemunhas puras, não importa o custo, mão, pé, olho. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. E finalmente busquem amar uns aos outros, independente de ser ou não do nosso grupo, independente de ser ou não da nossa denominação. Lembram que eles estavam dizendo: vimos um homem expulsando e paramos? Jesus disse: não faça isso. Busquem amar a todos, ao invés de porfiar para saber quem é o maior ou quem pertence ao nosso grupo. Há uma grande lição neste texto. Devemos levar a sério o pecado. Nenhum profeta bíblico, Isaías, Jeremias, Paulo, os evangelistas, ninguém
Ninguém na Bíblia falou tanto sobre o inferno como Jesus. Eu não fiz essa conta, mas seria interessante pegar todo mundo, todos os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, para ver quantas vezes eles falaram no inferno, somar todos eles. Eu imagino que Jesus falou mais do que eles. Fica um alerta para o nosso coração, para que a gente leve a sério. Precisamos levar a sério. Jesus alertou sobre o inferno. Devemos lutar consequentemente contra o pecado com todas as forças, estarmos dispostos a perder qualquer coisa, até mesmo o bem físico, para nos manter puros em nome de Jesus, amém?